Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 15. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 15. De volta ao trabalho. Aula do Naruto. Naruto bocejou antes de ir para a aula. Este era um daqueles momentos em que você esperava que todos já estivessem sentados ou que estivessem perturbando o planeta a ponto de causar uma destruição tão grande. Por sorte, foi a primeira opção, porque Naruto não queria voltar a ser o que era em sua segunda vida. A última coisa que alguém precisa é de uma versão masculina do Olivier por perto. Além disso, Naruto é gentil demais com seus alunos para ser tão rigoroso com eles. Então, assim que chegou à sua mesa, começou a dar os avisos habituais para a sala de aula. No fundo, Naruto rezava para que, se alguma insanidade acontecesse, esperasse até o fim das aulas. De preferência depois do fim do ano letivo, já que essas crianças perderam muito da educação e provavelmente passavam a maior parte do tempo livre se divertindo em vez de estudar. Ah, não, eu também não fiz o Shirou estudar. A Rin provavelmente está na mesma situação. Porque eu os permito? Pensou Naruto, mantendo a calma. Ele está em pânico, não é? Arthur, Goviter, Shirou e Rin pensaram ao mesmo tempo. A essa altura, todos próximos a Naruto já podiam imaginar o que ele estava pensando. Mais tarde, e embora a história pareça estúpida e sem sentido agora que se foi, mesmo que as pessoas caiam na ignorância e decidam mudar a história ou obscurecer seu conhecimento, fingir que nunca aconteceu só vai piorar as coisas. Vocês têm que admitir que as coisas acontecerão e perceber o que vai acontecer a seguir. Naruto explicou enquanto escrevia o próximo tópico no quadro. Ele então se virou para a turma com uma expressão significativa no rosto. Entendam que agora, vocês não podem desfazer o que já aconteceu. Vocês podem se arrepender, mas não vivam com isso. Percebam seus erros e percebam, acrescentou antes que alguém do corpo docente entrasse. Namikaze-san, sua esposa está aqui e precisa vê-lo com muita urgência, disseram a ele. Semi. Naruto gritou enquanto saía correndo pela porta. Então, ele voltou para a sala. Todos, vire o capítulo 9 e revise até eu voltar. Se não fizerem isso, vou fazer vocês correrem voltas. Nagisa fica no comando enquanto eu estiver fora, disse ele. Então, de repente, toda a turma se virou para um garoto de cabelo azul e aparência feminina. O menino então ficou nervoso, porque ele teve que me colocar com eles. Pensou Nagisa enquanto começava a suar. Com Semiramis, a rainha levantou a mão e apresentou uma caixa de bento enrolada em um pano. Naruto estendeu as mãos e pegou a caixa. Naruto esqueceu seu almoço quando correu para casa. Então Semiramis teve que chegar em um círculo mágico e discretamente se dirigir à escola para não levantar suspeitas. Obrigado, querido. Naruto disse enquanto Semiramis beijava sua bochecha. Naruto, eu te amo muito, mas você ainda consegue ser um tolo distraído. Mesmo com o conhecimento do mundo, devo acrescentar. Semiramis disse enquanto Naruto ria nervosamente enquanto coçava a nuca. É por isso que eu tenho você, Semi. Você me traz de volta à realidade. Naruto disse, apreciativo. Enquanto isso, vários alunos de Naruto saíam da sala para ver a esposa do rapaz. Apenas para ficarem hipnotizados pela beleza morena, com a pele impecável e o corpo digna de desejo. Era algo que deixava a maioria dos garotos e garotas com inveja por diferentes motivos. O fato de suas alianças estarem bem visíveis naquela situação também não ajudava, destruindo qualquer fantasia relacionada a qualquer um dos adultos. O que eu acabei de dizer, turma? Vocês querem dar voltas? Naruto gritou, fazendo os alunos correrem de volta para a sala. Semiramis suspirou. Você não tem habilidades disciplinares, disse ela enquanto Naruto chorava lágrimas de ânime. Naruto lançou à sua esposa um olhar triste que pedia piedade. Você conheceu nosso filho e nossa filha, certo?
Ele perguntou, praticamente admitindo não ter controle sobre Zeref ou Albedo. Antes que Semiramis pudesse continuar apontando as falhas de Naruto e, esperançosamente, motivá-lo a ser mais rigoroso, a escola inteira começou a escurecer ao sentir uma poderosa barreira mágica ao redor da escola. Naruto gemeu quando Semiramis começou a esfregar as têmporas, sentindo uma enxaqueca chegando. Não cheguei em casa há um mês e o problema já chegou, disse Semiramis antes de perceber que os professores que passavam por ali estavam começando a desmoronar. Se o amigo do Albedo estiver a fim disso, juro que aquela garota vai levar mais do que uma surra depois que eu mandar aquela maga de volta para o túmulo. Naruto disse enquanto invocava sua armadura de matar goblins. Com Albedo, momentos antes, Albedo esperava do lado de fora por sua mãe com o bebê Shirou nos braços. A jovem mulher se divertia brincando com o irmão adotivo e fazendo caretas para vê-lo rir. Embora estivesse um pouco magoada por não poder ver o pai, a mãe deixou claro que ela precisava esperar do lado de fora. E daí se Albedo não conseguiu evitar. Ela só se reencontrou com os pais, que acreditava estarem mortos há alguns meses. Albedo-chan. Albedo sorriu ao ver Medea se aproximando dela em sua roupa casual. Medea-chan. O que você está fazendo aqui? Albedo perguntou animadamente. Medea riu enquanto entregava uma marmita a Bento. O Shoushiro-kun esqueceu de levar o almoço na correria. Então pensei em levar para ele como uma boa dona de casa, disse ela. Albedo admirou a gentileza dela. Ah, Medea-chan, eu queria ter um marido leal para levar o almoço. Mas esses idiotas não merecem a saliva que sai da minha boca, disse ela, referindo-se a Aquiles e Robin. Medea assentiu. Concordo plenamente, Albedo-chan. Tal comportamento deve ser punido adequadamente, disse ela, referindo-se a Jason. As duas mulheres continuaram rindo e conversando sobre punições. Quando notaram que toda a escola estava coberta por uma grande barreira mágica vermelha, Albedo e Medea pareceram curiosos antes de começarem a ouvir o bebê Shirou chorar, pois a presença da barreira assustou o bebê. Bvá. Bvá. Não, Baby Shirou, não fique triste. Albedo disse enquanto tentava acalmar o menino que chorava. Medea rosnou enquanto olhava para a barreira. Como esses tolos desconsiderados ousam machucar uma criança? Ela gritou enquanto invocava sua capa. Medea-chan, me ajude a quebrar essa barreira. Albedo disse enquanto o bebê Shirou começava a se acalmar. Com Merlin, a outrora grande maga de toda a Britânia, esfregou as têmporas ao sentir uma pequena enxaqueca se aproximando. Não que estivesse irritada ou com raiva, mas sim pelo quão poderosa a barreira parecia e como ela podia senti-la tentando sugar seu poder. Merlin ficou feliz que seus milhares de anos de estudo valeram a pena, em vez de transformá-la em uma acumuladora de itens mágicos. Falando em itens mágicos, Merlin começou a olhar ao redor para ver se havia um conjurador ou algum item mágico causando isso. Não consigo sentir nenhuma magia vinda de ninguém na sala. Na verdade, a energia de todos está sendo drenada. Merlin pensou enquanto olhava ao redor. Após alguns minutos de busca, Merlin encontrou um círculo mágico sob uma das mesas. Levou mais um minuto para desativar cuidadosamente o poder do selo, o que enfraqueceu um pouco a barreira. Embora ela também pudesse sentir que a barreira havia mudado de alguma forma. Percebendo os riscos de mexer nos próprios selos, Merlin passou a investigar a causa da barreira, já que os círculos mágicos tinham como objetivo fortalecer a barreira, e não criá-la. Espero que Naruto e Govter estejam sendo cautelosos, disse Merlin, sentindo-se esperançoso ao sair da sala de aula. Uma vez lá fora, Merlin fez o possível para tentar sentir o conjurador. Ela podia presumir que vinha do andar de cima, pois era para lá que a energia estava sendo direcionada. Enquanto subia as escadas, viu dois servos de Aki patrulhando à frente, provavelmente tentando encontrar a fonte da barreira também. Vendo que eles partiram antes que ela pudesse sequer pensar em se comunicar com eles, Merlin foi até a enfermaria, onde Aki esperava trabalhar com outro mago experiente. Espero que Rin e Shirou estejam bem.
Talvez Saber e Arthur também estejam na defensiva, pensou Merlin enquanto caminhava pelo escritório. Foi quando ela parou no meio da caminhada. Sanglier-sensei, você parece bem. Merlin se virou e viu Shinji parado atrás dela com um olhar presunçoso no rosto. Shinji-kun, você também parece saudável, disse Merlin, desconfiada de Shinji. Pelo que ela supôs, Shinji poderia ser um mago. Acho que a escola pode estar em algum tipo de pandemia. Todos parecem ter perdido a consciência, disse ela, sem tentar parecer muito calma ou confiante. Eu percebi, pensei que eu era o único ainda consciente. Shinji disse sem parecer nem um pouco nervoso. Merlin assentiu. Bem, você não deveria ficar sozinho. Deveríamos ficar juntos e procurar ajuda, disse ela, ainda se fazendo de inocente. Shinji deu uma risadinha leve. Eu estava pensando a mesma coisa, disse ele enquanto agarrava o braço de Merlin. Merlin estava certo em saber que Shinji estava tramando algo. Shinji-kun, por favor, mantenha suas mãos afastadas, disse ela, tentando evitar usar muita força. Peço desculpas, Sanglier-sensei, mas se você ainda estiver acordado, acho que preciso mantê-lo em um lugar seguro, disse Shinji enquanto agarrava o outro braço dela e o colocava atrás das costas. Shinji-kun, o que você pensa que está fazendo? Merlin perguntou enquanto ela se deixava ser pega. A essa altura, Merlin já acreditava que Shinji estava por trás disso. Ele estava agindo de forma confiante demais e tentando capturá-la como se estivesse escondendo algo. Enquanto ela lutava levemente, Merlin viu Shinji puxar um par de braçadeiras e amarrar seus pulsos. Shinji-kun, me solte agora mesmo. Vou denunciá-lo e suspendi-lo, meu jovem. Ameaçou Merlin enquanto Shinji continuava a colocar mais braçadeiras de plástico. Sem querer parecer arrogante, mas Merlin sabia que poderia facilmente incapacitar o garoto. Ela só queria ver como ele criou a barreira para desativá-la. Na pior das hipóteses, ela finge estar em perigo se Naruto aparecer para invocar sua fúria infantil. Como sua madrinha, Merlin sabe muito bem como Naruto fica na defensiva em relação aos seus familiares. Então, Merlin pôde aproveitar a oportunidade para deter a barreira, o que pode acabar com Naruto quase transformando Shinji em pasta. Você não é mais quem está no poder, Sanglier-sensei. Shinji disse enquanto a arrastava pelo braço em direção ao escritório de Aki. Com Aki parecia preocupada enquanto observava o que acontecia pela janela. A maga disfarçada mordeu o lábio, pois não conseguia evitar a preocupação de que todos fossem afetados pela barreira. Assim como Merlin, ela entendeu o propósito básico da barreira e encontrou um círculo mágico em seu escritório. Então, percebeu o risco ao desativá-lo. Então, chegou à conclusão de que se tratava de um encantamento poderoso ou de um nobre fantasma de um mestre inimigo. Aki já conhecia as habilidades de todos os seus servos, exceto Astolfo, que insistia em dizer que elas só eram ativadas durante a lua cheia. Aki sabia que Naruto era bondoso demais para atacar onde havia civis, então o tirou da lista de suspeitos. Já havia sido informada de que o sabre de Arthur e Shirou tinham um mesmo fantasma nobre, o que deixava o servo de Rin desconhecido, mas também preferia evitar lutar perto de multidões. Aki só conseguia levantar a hipótese de que era o fantasma nobre do cavaleiro que continuava aparecendo na escola ou o conjurador que ela ainda não havia conhecido. Eu não gosto disso, Aki. Sinto que o lugar está tentando me drenar, disse Astolfo enquanto enxugava o suor da testa. Não ajuda que sua resistência à magia seja tão baixa, disse Aki, preocupado. Astolfo deu um sorriso fraco. Eu sei, aposto que Mordred seria uma guarda-costas melhor. Ela é literalmente uma cavaleira de armadura brilhante, disse ele, sabendo que Mordred tinha um nível de defesa mágica mais alto. Está tudo bem, eu sei que você fará o seu melhor, Astolfo-kun. Aki disse, fazendo seu cavaleiro sorrir. No entanto, o doce momento terminou quando Shinji apareceu, ainda segurando Merlin como um refém. Merlin tentou se soltar, o que o fez se debater. Até Aki ficou chocada com a revelação, pois sabia que Merlin era um mago forte.
Merlin só pôde se dar um tapinha nas costas, sabendo que suas habilidades de atuação levariam Shakespeare às lágrimas. Isso e talvez Meliodas devesse tê-la convencido a ser atriz em vez de cantora em sua vida original, quando todos trabalhavam no Chapéu de Javali. Mer, Sanglier Sam. Aki exclamou enquanto quase dizia o verdadeiro nome de Merlin. Seu babaca. Você é tão covarde a ponto de fazer um refém. Gritou Astolfo enquanto sacava sua lança. Shinji apenas riu da declaração cavalheiresca. Só existem duas regras neste mundo. Talvez 4 ou talvez 2 maneiras diferentes de ter 2 regras, disse ele, confundindo a todos. De qualquer forma, existe a vitória e a derrota. E há os fortes que vivem e os fracos que perecem. Então, acho que vocês dois deveriam se render, ou então, disse ele, gesticulando para seu refém. Shinji-kun, me solte agora mesmo. Isso é um comportamento inapropriado e eu não posso mais tolerar isso. Disse Merlin, ainda se fazendo de inocente. Astolfo estava prestes a dizer algo sobre Merlin se libertar facilmente. Mas logo percebeu que ela piscou brevemente para Aki. Provavelmente transmitindo algum tipo de mensagem. Heider-kun, afaste-se. Aki ordenou. E? Astolfo perguntou com os olhos arregalados. Faça isso, Sanglier-san é inocente e não podemos correr o risco de machucá-la, disse Aki enquanto continuava com o plano de Merlin. Sério? Perguntou Astolfo, apenas para receber um aceno de cabeça. Então, suspirou, abaixou a lança e colocou as mãos atrás da cabeça. Tudo bem, mas você não vai se safar dessa. Disse ele. Um pouco mais tarde, Astolfo ainda tinha uma expressão de raiva no rosto. Ok, ele pode se safar dessa, disse ele, agora amarrado a uma cadeira ao lado de Merlin e Aki. Shinji-kun, você ainda consegue impedir isso. Você não precisa machucar todas essas pessoas. Aki exclamou, apenas para Shinji encará-la. Outras pessoas não importam, contanto que eu ganhe poder, Aki-sensei. Contanto que eu fique mais forte, não preciso ser motivo de pena e tenho um motivo para ser respeitado. Não preciso que pessoas como Emilia ou o resto do clube de arco e flecha me olhem como se eu fosse um cachorrinho ferido. Shinji respondeu friamente. Ok, disse Astolfo sem jeito. Desde que me contaram sobre a grande família de magos em que nasci, senti um orgulho que se desfez quando descobri que não tínhamos mais atributos mágicos. Então, meu pai foi forçado a... Nesse ponto, Shinji explicou sua história familiar deprimente e como ele era desprezado por ser um mago fraco, algo que ele queria mudar vencendo a Guerra do Santo Graal. Foi triste, mas Merlin decidiu tentar impedir que o herdeiro matou ou perdesse a sanidade. Ou pelo menos o quão longe ele estava dela. De certa forma, Shinji lembrou Merlin de Vivian, considerando que sua ex-aprendiz era muito invejosa e faria mal aos outros para conseguir o que queria. Fosse poder ou um homem, Vivian era impaciente e mal se importava com os efeitos de suas ações. Shinji-kun, eu entendo aonde você quer chegar. Tive uma aluna como você. Ela era impulsiva, impaciente e se sentia inferior perto dos outros. Não é algo que você deva permitir que te consuma, disse Merlin, dando conselhos sábios. Nossa, isso foi longo e chato, disse Astolfo, recebendo um olhar furioso de Merlin. Shinji suspirou enquanto se virava para seu servo que apareceu. Heider, silencie-os. Não preciso que ninguém me diga que preciso de ajuda quando não preciso. Disse ele enquanto Heider assentia hesitante. A cavaleira de cabelo rosa pegou um rolo de fita adesiva e se aproximou primeiro de Merlin. Peço desculpas por isso. Estou apenas servindo ao meu mestre, disse ela enquanto arrancava 2 tiras. No entanto, quando Heider estava prestes a amordaçar Merlin, ela sentiu uma forte pressão mágica vindo em sua direção. Naruto destruiu as portas, arrebentando-as e emitindo uma energia intensa. Shinji. Seu merda. Naruto rugiu. Eu sabia que você era problema desde o começo. Primeiro, você chega atrasado, menospreza meu descendente, está sempre lendo pornografia na aula, sempre falando de peitos e nunca entrega suas tarefas no prazo. Se Iruka-sensei estivesse aqui, ele te daria a versão nível Kage do Jutsu Cabeça Grande.
O que eu não consigo fazer porque nasci sem chakra. Ele gritou, confundindo ainda mais a todos. Namikaze-sensei? Shinji perguntou agora com medo de seu poder. Você não é meu aluno, seu pervertido. Naruto respondeu antes de notar o estado de Merlin, Aki Astolfo. Ele engasgou alto com o que testemunhou. Você amarrou o pobre Aki, o travesti e minha tia Merlin. Você machucou minha tia Merlin? Perguntou. Antes que Shinji pudesse dizer algo arrogante, Merlin gritou. Naruto, me ajude. Ele estava fazendo coisas pervertidas comigo. Ela disse com uma cara triste que enganou Naruto. Reze para sua divindade Shinji. Porque você os encontrará em breve. Porque estou cheio de raiva, suor, feijão, arroz, impaciência e feijão. Feijão apimentado. Naruto rosnou enquanto avançava em direção a Shinji, mas Hider pulou na frente. No entanto, ela tentou contê-lo com suas correntes. Naruto a levou consigo enquanto ela derrubava várias paredes. Isso assustou Shinji, pois ele não era o tipo de pessoa corajosa para confrontar um servo como Shirou ou Rin. Falando nisso, ele podia ver Shirou e os garotos bem do lado de fora da parede. Vendo que ele parecia patético, Shinji se levantou e se recompôs. Você está aqui para entregar Nya? Se estiver, então eu sugeriria que você e seus compatriotas, Crunch Shinji uivou quando Shirou lhe deu um soco bem no nariz. Seu idiota bárbaro. Ele gritou antes de Shirou lhe dar outro soco. É uma guerra, então não é como se eu estivesse fazendo algo errado, disse Shirou enquanto Goviter e Arthur recuavam. Ele precisa mesmo da nossa ajuda? Perguntou Goviter, inclinando a cabeça. Arthur suspirou. Acho que não, mas por algum motivo não acho que será tão fácil, disse ele, já que não conseguia sentir a cheiro ou saber em lugar nenhum. No entanto, percebeu que várias pessoas vinham em sua direção, uma delas muito potente. Albedo está chegando, disse ele, já que conseguia sentir a atividade sísmica. Goviter inclinou a cabeça. É lógico que nos afastemos da prole de Naruto. Ele disse no momento em que Naruto foi jogado de volta para a sala com várias correntes e lâminas sem partes do corpo. Então uma lâmina afiada atingiu seu estômago. Boa tentativa, mindinho. Naruto gritou enquanto arrancava a faca e a esmagava enquanto atacava Hider, que tentava levantar a cobertura do olho. No entanto, quando Hider estava prestes a revelar seus olhos equivocados, Naruto sacou uma espada curta e canalizou magia de vento sobre ela antes de golpeá-la, deixando uma marca mortal em seu corpo. Hider cerrou os dentes de dor enquanto lançava sua adaga presa a uma corrente e se certificava de que ela estivesse cravada na armadura de Naruto. Enquanto Naruto a levantava e continuava a correr através das paredes, Hider enrolou a corrente em seu pescoço e tentou puxá-lo, mas Naruto se chocou contra uma janela e caiu no chão. Voltando à luta principal, Shinji revelou que tinha um bastão e tentou atingir Shirou com a arma contundente. Infelizmente para ele, Shirou conseguiu treinar o suficiente para evitar cada golpe desajeitado e furioso de seu treinamento com Saber e os outros. Até Jiraiya disse que Shirou deveria ser capaz de lidar com qualquer genin inexperiente Chunin arrogante que o desafiasse. Então, após desviar de outro golpe em direção à sua cabeça, Shirou rapidamente golpeou os pés de Shinji e desceu o calcanhar na barriga do garoto de cabelo azul. Shinji tentou se levantar lentamente enquanto tossia. Desde quando você sabe lutar? Perguntou ele. Shirou estalou os nós dos dedos. Desde que conheci ninjas, disse ele enquanto arrancava uma perna de um banquinho e a fortalecia. Enquanto Shirou continuava a liquidar seu antigo amigo, agora um algoz, Goviter achou que era um bom momento para ajudar os reféns. Embora tivesse certeza de que Merlin poderia escapar a qualquer momento, considerando que lhe faltava apenas força física e não inteligência. Assim, com Arthur, ele ainda procedeu a desamarrar os três. Ah, graças a Deus! Achei que ele ia fazer coisas pervertidas comigo, disse Astolfo com uma expressão de medo no rosto. A queda da aparência feminina, Astolfo-san. Já enfrentei esse problema antes, na vida passada, contou Goviter ao seu conhecido de cabelo rosa. E, bem, pelo menos nós dois estamos fofos, disse Astolfo, tentando ser otimista.
Então você teve uma escolha, enquanto meu Criador me modelou a partir de sua amante. Mas, para ser justo, eu posso mudar minha aparência em vós. Goviter continuou a conversar enquanto terminava de remover as amarras, enquanto Arthur fazia o mesmo com Merlin. Merlin se levantou lentamente e esticou os braços. Brincar de prisioneira realmente faz mal às minhas articulações. Acho que vou precisar de um banho quente hoje à noite, disse ela. Arthur bufou. Minha Merlin também era mestre em manipular os outros. Ela podia dar a impressão de ser uma sábia ou de odiar a humanidade, disse ele enquanto Merlin sorria. Presumo que ela seja um espírito livre como eu, disse Merlin, interessada em conhecer seus colegas. A conversa terminou quando Shinji caiu sobre outra mesa. Então Naruto apareceu como uma estátua de pedra após ser arremessado através de uma parede aberta. Ele então se estilhaçou, apenas para seus restos mortais se transformarem em tentáculos líquidos que se formaram novamente em um único corpo. Ei, onde está o cavaleiro? Arthur perguntou quando Semiramis chegou arrastando o cavaleiro pelo pescoço com uma corrente. Ela está aqui, minha descendente. Semiramis disse enquanto levantava o cavaleiro que estava sufocando. Naruto balançou a cabeça rapidamente. Semi, por que você roubou minha luta? Perguntou, apenas para espirrar. Droga, eu odeio enigmas interdimensionais. Disse, já que ninguém sabia ao certo do que ele estava falando. Ao mesmo tempo, em Afaga Seiyasas Serfried espirrou. Natsu provavelmente está bravo porque eu interrompi suas batalhas, disse para si mesmo. Por que você continua roubando, seu idiota? Aprenda a respeitar os direitos. Gritou Natsu com raiva. De volta a esta realidade. De repente, Albedo atravessou o chão com o estrondo. Onde eles estão? Quem fez o bebê Shirou chorar? Ela perguntou enquanto entrava com o bebê nos braços. Naruto e Semiramis encararam Shinji, que parecia nervoso. Não ajudou o fato de Medea também ter saído flutuando do mesmo buraco e também parecer irritada. Foi então que Semiramis ergueu Rider na frente de Albedo. É o fantasma nobre desta cavaleira. Naruto quase a derrotou antes de decidir deixar sua insanidade cegá-lo, disse Semiramis enquanto um pano era amarrado em volta dos seus olhos. Você encontrou um nome dela, lá de Semiramis? Perguntou Medea. Eu acredito que ela seja a Górgona, também conhecida como Medusa. Só conheço um par de olhos capaz de transformar homens em pedra. Semiramis respondeu. Ou isso, ou ela é muito feia por dentro, brincou Albedo, só para a mãe encará-la com raiva. Desculpa, mamãe, ela se desculpou rapidamente. Seu inútil, cavaleiro, Shinji murmurou antes de perder a consciência. Medusa parecia indiferente, como se não tivesse registrado o que o garoto disse. Como se não estivesse com raiva ou decepcionada de forma alguma. Talvez conhecendo Shinji há tempo suficiente, Medusa provavelmente não estava motivada ao lidar com o Matou. Bem, só falta uma coisa a fazer, diz Naruto enquanto saca estroncar. Ele então se espreguiça e levanta a lâmina gigante sobre a cabeça. Hora da morte por misericórdia. E assim que ele disse isso, Medusa pareceu preocupada enquanto tentava arrancar a corrente de Semiramis. No entanto, Medea levantou a mão. Ou, eu posso ficar com ela. Com o Berserker morto, eu tenho um assassino e então posso ficar com o cavaleiro. Podemos obter o Santo Graal mais rápido assim, sugeriu ela. Antes que Naruto ou sua esposa dissessem qualquer coisa, Albedo falou. Posso te emprestar Aquiles, mas mesmo que matemos este, acho que cada morte precisa ser de cada classe. Ah! Você pode ficar com Robin. Disse ela, pensando que Medea estava apenas sacrificando todos eles. Albedo, não há tempo para isso, disse Semiramis, agora sabendo quanto amava sua amiga. Podemos descobrir o que fazer com o cavaleiro mais tarde. Naruto disse ao ver que a escola estava destruída mais uma vez. Embora a progênie do caos negue que ele tenha causado grande parte disso. Mais tarde Shinji começou a abrir os olhos. Por um breve momento, acreditou que sua tentativa de drenar o poder de toda a escola e provavelmente transformar seus reféns em seu harém pessoal era tudo um sonho.
Uma coisa boa para ele, pois não queria que seu professor o chutasse como Emiya fez. Infelizmente, não era um sonho, pois assim que sua visão clareou, ele encontrou Soichiro Kuzuki, Merlin e Naruto em pé sobre ele. Você se importa em explicar? Perguntou Soichiro, apontando para algumas paredes quebradas e cabos rompidos. O severo mestre de Medeia já havia sido informado do ocorrido, considerando que havia alguma resistência contra o nobre fantasma de Medusa. Shinji era o responsável e estava convencido de que eles não tinham recursos suficientes para matá-lo, de modo que parecesse um acidente. Então, os três decidiram deixar Shinji assumir a culpa pela perda de consciência de todos, plantando evidências para fazer parecer um vazamento de gás. Shinji tentou dizer algo. Você vai ser suspenso, jovem. Merlin disse, deixando Shinji pálido. Depois da escola, Shinji não só enfrentaria uma audiência por supostamente ter causado um vazamento de gás, como também foi forçado a correr 500 voltas enquanto era chicoteado e recebia feitiços de revigoração para continuar se movendo. Mas isso não o impediu de sentir que suas pernas estavam começando a ficar doloridas e prestes a virar pó. Pena que ninguém se importava com a dor do garoto matou. Ao contrário de Shirou, que não sentia muita dor, mas sim prazer, Akis decidiu agradecer a Shirou. Com um beijo na bochecha, ela sussurrou no ouvido de Shirou. Você realmente é um pequeno herói, Emiya-kun. Fazendo com que seu rosto ficasse vermelho. Shirou assentiu enquanto a enfermeira voltava para o escritório com seus criados. Enquanto isso, ele olhou ao redor, esperando que Naruto o provocasse. Apenas para ser visto carregando um mangual e uma mangueira de água. O garoto de cabelos cor de cobre não queria imaginar o que seu ancestral estava tramando agora. No entanto, parecia que Rin, que estava tentando quebrar a barreira sozinha antes, decidiu perguntar. O que você está fazendo agora? Rin perguntou cansada. Naruto se inclinou para encará-la e disse. Papapipupepopa, o que confundiu o jovem mago. O quê? Rin perguntou. Pipipupepapapo. Naruto respondeu. Não consigo entender você, Rin disse com a testa franzida. Pipupupipupepapa. Popapepepupapipi. Papapipupupupipupa. Pipupapetsupapepupo. Naruto continuou murmurando algo sem sentido que ninguém conseguia entender. Porém, em algum momento, Rin achou aquilo hilário e quis participar. Pepopim. Ela exclamou. Agora foi a vez de Naruto ficar confuso. O que você está dizendo? Ele perguntou, confundindo Rin novamente. Então ele começou a brincar com ela novamente. Naruto levantou a mão de Rin e colocou um doce nela antes de fechá-la. Depois disso, ficou difícil dizer o que ele faria com seus suprimentos de jardinagem. Alguns dias depois, apesar da destruição, a escola continuou, mas com alguns problemas de reparo. Não ajudou o fato de a cidade já estar em sérias dificuldades econômicas devido aos incidentes causados por Medeia e aos terremotos, por causa dos demônios, de modo que os recursos para as escolas públicas estavam muito baixos. Esperançosamente, alguém resolveria isso, pois os políticos costumam se preocupar mais com os shoppings do que com a educação. De qualquer forma, por algum motivo, Naruto achou a vida cansativa, apesar de as aulas terem voltado recentemente. Além disso, Semiramis também precisava de uma pequena pausa das crianças. Então, torcem para que não recebam uma ligação de Elizabeth sobre Shirou ou outra pessoa sendo sequestrada para ser usada em um ritual de sacrifício. Voltaremos no máximo às 11. Nada de dormir no galpão hoje à noite. Disse Semiramis, alertando Shirou. Mamãe e papai estão no comando, junto com Albedo. Então, cuidem das coisas com os três se precisarem de alguma coisa, disse Naruto enquanto saíam de casa. Shirou suspirou enquanto ia trabalhar no galpão. Embora soubesse que alguém provavelmente o vigiaria o tempo todo. Enquanto isso, Arthur sentou-se em seu quarto e leu um livro, enquanto o pequeno Gil parecia estar tramando algo. Restava apenas Ilha, que segurava o bebê Shirou nos braços. Vovó, podemos dar banho no bebê Shirou agora? Perguntou Ilha enquanto começava a dar mais carinho a todos. Elizabeth sorriu.
Sim, podemos. Espero que o pequeno não fique muito fora de controle, disse ela enquanto o bebê Shirou ria de excitação. Albedo, você está no comando. Eu vou supervisionar Elizabeth. Meliodas disse sussurrando no ouvido da neta. Albedo assentiu, mas estremeceu internamente. Por algum motivo, ela tinha a impressão de que Meliodas tinha um plano pervertido em andamento. Embora ele tivesse alguma honra, havia uma chance de Ilha não ser afetado. Albedo imaginou que ele faria Ilha usar o maiô de corpo inteiro enquanto forçava Elizabeth a usar o minúsculo enquanto dava um banho no bebê. Adoro os casamentos dos meus avós, mas por que ele é tão pervertido? Aliás, papai nunca falou muito sobre os Armstrongs. Albedo pensou antes de pegar uma lacrima para contatar Medea. Medea-chan provavelmente tem muitas roupas fofas para Gil usar e saber também, disse ela, na esperança de convidar sua amiga de longa data para uma festa do pijama. Com Gil, pouco tempo depois, a pequena Gil entrou no galpão e viu Shirou trabalhando arduamente com sua magia original. Junto com Saber, que foi instruída a garantir que Shirou não desmaiasse no galpão novamente. Da última vez, ela saiu pensando que havia deixado seu mestre ansioso, o que deixou Shirou vulnerável ao sequestro de Medea. Os dois pararam o que estavam fazendo ao notarem o rei dos heróis em miniatura se aproximando. Algo errado, criança? Saber perguntou a ele. O pequeno Gil balançou a cabeça. Não, mas tenho uma curiosidade para compartilhar. Vocês já se perguntaram o que esses dois andam fazendo nos encontros? Perguntou ele. Quem? Naruto e sua esposa? Saber perguntou enquanto o pequeno Gil assentia. Sim, quero dizer que esses dois são opostos e acho que se ela quisesse, a velha teria matado o marido como fez com o segundo. Gil disse se referindo ao rei Ninos, que foi envenenado por Semiramis antes de conhecer Naruto. Saber suava, como serva, ela ganha uma página média na Wikipédia sobre cada serva. Portanto, só é útil depois que uma serva é identificada. A ex-serva da classe assassina se casou 2 vezes, e a segunda foi contra sua vontade, mas ela usou isso como uma oportunidade para ganhar poder matando o marido. Embora ela não saiba que tipo de relacionamento tinha com General Onis, Saber percebeu que Semiramis nutria um amor genuíno por Naruto, assim como ele nutria por ela. Então o que você quer, Gil? Está dizendo que quer espioná-los? Perguntou Shirou. Bem, não espião propriamente dito. Apenas observá-los à distância sem ser pego. Respondeu o pequeno Gil. Saber balançou a cabeça. Isso se chama espionagem, ela disse, corrigindo-o. Eu chamo isso de espionagem, respondeu o pequeno Gil. Essa é outra palavra para espionagem. Saber corrigiu novamente. O pequeno Gil suspirou. Tanto faz, por uma vez estou super curioso. Ele disse, fazendo Shirou balançar a cabeça. Gil, se os espionássemos, não há dúvida de que nos veriam. Mesmo se pudéssemos nos camuflar como Saber, disse Shirou. É verdade, Naruto conseguiu me agarrar em público mesmo estando na minha forma astral. O que é estranho e não consigo entender como ele fez isso, disse Saber, já que a magia interdimensional de Naruto às vezes a assusta. A ideia de ter mais de um deles já a assustava o suficiente. Foi quando o pequeno Gil deu a ele seu sorriso assustador. Quem sabe, talvez possamos encontrar material de chantagem com ele, disse ele, fazendo-os tremer. Ninguém acreditaria nessa história no futuro. Pois, de alguma forma, as próximas palavras que saíram da boca do garoto estavam repletas de sabedoria suficiente para convencer Shirou e Saber a espionar Naruto. Logo seria revelado por que a criança anda tão astuta e um pouco mais inteligente ultimamente. Mais tarde, o pequeno Gil foi pego, não porque Albedo soubesse do seu plano. Não, foi porque Medea chegou e eles queriam usar ele e Arthur para se fantasiarem. Eles deixaram Shirou ir porque estavam muito obcecados em ver os meninos vestidos como marinheiros e príncipes. Talvez não achassem Shirou tão adorável quanto os loiros. Embora o mesmo não pudesse ser dito de Saber, felizmente os dois conseguiram escapar e encontraram Ban. Vocês dois estão correndo para se meterem em encrenca? Perguntou Ban, assustando os dois.
Nós o queríamos, Shirou gaguejou, fazendo Ban se virar para saber. Saber suspirou. Gil queria que espionássemos Naruto porque estava curioso sobre o que ele e a esposa faziam. Além de querer obter provas para usar como chantagem contra ele, admitiu ela, já que não havia sentido em mentir. Sério? Eu nunca entendi direito como o garoto ficou como uma mulher tão arrogante. Aliás, os pais dele não são parecidos, disse Dan, coçando a cabeça. Acho que vai ser divertido para a gente ver. Vamos lá, disse ele. Nós? Shirou perguntou. E, o garoto vai ficar bravo se algo acontecer com você de novo, e eu estou bem entediado. Não é como se eu fosse deixar aquelas garotas me vestirem agora, disse Dan, fazendo os dois assentirem enquanto saíam da residência Emilia. O tempo todo, o pequeno Gil podia ser ouvido gritando e implorando para que parassem de vesti-lo como um idiota. Ao que Albedo e Medea o fizeram ficar quieto enquanto continuavam a torturá-lo. Com o casal, os dois se encontraram em frente a um cinema. Naquela noite, as sessões incluíam principalmente um show de terror com temas políticos controversos. Então, eles tinham a opção de assistir a um terror real, proibido por ser intenso, ou a mensagens políticas disseminadas por meio da guerra, que a Convenção de Genebra não mais sanciona. De qualquer forma, houve muita violência. Os filmes são antigos e curtos, mas são colocados em uma maratona, Naruto destacou. Semiramis olhou para o céu e viu que o sol estava se pondo. Temos bastante tempo e dissemos que chegaríamos tarde em casa, disse ela enquanto Naruto sorria. Vou deixar você decidir, Semi. Naruto disse enquanto os dois envolviam os braços na cintura um do outro. Por fim, Shirou e Saber olharam para os pôsteres dos filmes e tremeram. Enquanto isso, Ban parecia confuso e se perguntava o que era considerado entretenimento. Vendo o casal entrar, Ban pagou por 3 ingressos e entrou, mas não sem antes comprar bastante comida. Você está falando sério? Saber perguntou enquanto Ban trazia uma grande pilha de comida com ele. E, eu não estava com vontade de comprar comida e cozinhar. Não que eu estivesse esperando a Elaine chegar em casa e cozinhar para mim. Além disso, o Meliodas não sabe qual é o gosto da comida, explicou Ban enquanto Shirou suspirava. Bem, já que estamos aqui, acho que podemos pegar alguns lanches, ele sugeriu quando Saber cedeu. Porque, apesar de ter mais mana graças à evolução de Shirou como maga, a Toria Pendragon continua sendo uma glutona e amante da comida. Pena que ela nunca teve a oportunidade de visitar um restaurante do clã Akimishi. No teatro, Naruto sentou-se na cadeira bem ao lado de Semiramis. Ambos pareciam felizes enquanto olhavam para o telão enquanto os títulos de abertura começavam. Enquanto isso, Shirou e seu grupo se acomodavam nos assentos. Embora fosse meio complicado, visto que Ban pediu muita comida e precisou de ajuda para carregá-la. Claro, ele tinha sua grande força, mas faltava-lhe equilíbrio. O que teria sido uma bagunça se a pipoca e o refrigerante caíssem por toda parte. Infelizmente, comer foi uma péssima escolha da parte deles, pois o filme de abertura acabaria com o apetite deles. 4 horas de curtas-metragens depois. Kirchhoff, seu desgraçado. Não me importa qual seja o seu raciocínio. Não me importa o que você considera patriotismo. Suas armas só vão destruir este mundo. Gritou um soldado aleatório como uma arma. É aí que divergimos, Sr. Takai. Se os aliados obtivessem as armas, fariam o mesmo. Então seja um bom soldado e entregue esses arquivos ao próprio imperador. Gritou um cientista europeu. O soldado engasgou e fez o possível para não vomitar. Isso é injusto, disse ele. O cientista riu. Jovem, o que exatamente é uma guerra justa? Ele perguntou. Naruto bocejou. A política e moral estúpidas. Ele disse que achou o filme chato. Que isso é inútil, meu caro marido. Os humanos encontrarão qualquer desculpa para lutar, desde que isso satisfaça seu orgulho ou seus bolsos. Mesmo que não seja com dinheiro, disse-lhe a rainha Assíria. Naruto bufou. Então talvez eu seja um humano idiota, Semi. Porque se eu tivesse chegado antes, a África e a Ásia não estariam conectadas por aquele pedaço de terra.
Ele disse, referindo-se aos antigos reinos que compunham o Oriente Médio. Semiramis revirou os olhos. Você é a progênie dele. Suponho que esteja no nome, disse ela, inclinando-se sobre o marido. Mas é por isso que eu te amo. Você não é um humano comum, Naruto. Seus sentimentos não são luxúria, ganância ou orgulho. Você elogia minha beleza como a dos outros, mas não é isso que você vê, disse ela. Eu vejo minha esposa e sua linda alma. Naruto disse antes de gentilmente virar Semiramis e beijá-la. Tudo isso enquanto ignoram a violência repentina que acontece no filme atrás deles. Ok, isso está me deixando doente, disse Ban, ficando verde. Saber assentiu. Eu sei, os humanos são realmente doentes e distorcidos, disse ela, referindo-se ao filme. Não, eu quis dizer aqueles dois. Arrumem um quarto. Gritou Ban para o casal. Shirou e Sabira baixaram a cabeça imediatamente quando Ban percebeu que havia chamado a atenção do sobrinho. No entanto, Naruto apenas o encarou sem entender nada antes de jogar nele o copo de refrigerante abandonado por alguém. Ban gemeu ao sentir a essência pegajosa do refrigerante estragando suas roupas. Felizmente, Naruto não o confrontou e, em vez disso, continuou a beijar sua esposa. Depois do filme, Shirou gemeu enquanto se jogava no assento. Por que assistimos aquilo? Poderíamos ter esperado lá fora ou algo assim. Perguntou ele. Sabira estava tremendo. Que tipo de imunidade esses dois têm? Ela perguntou. Ban nem se importou enquanto tentava limpar o casaco. As crianças me devem um casaco novo, disse ele enquanto os outros dois o encaravam. O quê? Perguntou, confuso sobre o porquê de eles parecerem querer reclamar. Fora, Naruto e Semiramis riram ao sair do cinema. Os dois olharam para cima e viram que a lua estava em fase minguante. Embora a luz que ela emitia ainda fosse brilhante. Ao ver isso, Naruto invocou um chapéu fedora branco para abaixar a vista para a luz brilhante. Acho que não haverá lua cheia hoje à noite, disse Naruto à esposa. Está sempre cheio, meu marido tolo. São só as sombras e a ciência complexa por trás da lua girando em torno do planeta, disse Semiramis, recebendo um olhar estranho de Naruto. O quê? Eu também era a parte conjuradora. Minha magia pode se concentrar precisamente em venenos e meus jardins suspensos, mas eu sou experiente, disse ela, fazendo Naruto rir enquanto beijava a lateral da cabeça dela. Vamos para casa então. Espero que ninguém tenha destruído a casa de Shirou. Naruto disse enquanto passava um braço em volta do ombro dela e começava a andar. Logo após o trio que o seguia deixar o teatro, Naruto e Semiramis decidiram pegar um atalho para casa por um beco. Enquanto seguiam pelo caminho de aparência miserável, o casal pôde ouvir algumas pessoas, uma delas falando de forma arrastada. Só para ver que o orador estava claramente bêbado, com o rosto muito vermelho e cambaleando como um louco. Naruto não quis dar atenção a eles, pois queria manter sua nobre esposa calma. Só que o bêbado acidentalmente esbarrou em Naruto e pareceu ofendido. Ei, o que você pensa que está fazendo, Teme? Perguntou o bêbado. Desculpas. Naruto disse enquanto seu olhar era ofuscado pelo chapéu. Ele então olhou para Semiramis, cujos olhos estavam ofuscados pela franja. Naruto não queria causar problemas na linha temporal de Shirou. Ele não se importava com a Yakuza, pois eram criminosos que se escondiam atrás de métodos sujos de construção de prestígio. Os genin dos exames Chunin eram parecidos, mas pelo menos ele recebeu a ordem de recuperar o que restava de seus corpos e ressuscitá-los completamente com uma técnica perigosa que ele e Ziref conheciam. Um bêbado furioso era algo que ele precisava ignorar. Entretanto, quando o casal tentou continuar andando, o homem agarrou seu ombro novamente. Onde você está indo? Ele perguntou com raiva. Sinto muito, mas está tarde e precisamos dormir. Naruto disse, referindo-se a si mesmo e a Semiramis. O que você disse? Olha só você e suas roupas chiques de mulher. Você está me irritando. Disse o bêbado, encarando Naruto. Você e esse cabelo e olhos idiotas. Você é estrangeiro. E o que houve com essas marcas de bigode? Você também é um gato. Um gato alemão.
Ele perguntava sem parar. As outras duas pessoas que estavam com o bêbado riram da piada. Embora Naruto tenha mantido a cara séria, havia um motivo para ele gostar de esconder suas marcas de bigode atrás de sua ilusão até coxina, apontá-las junto com seu cabelo espetado. Infelizmente, o que o homem disse em seguida realmente caiu em território perigoso. E aquela moça, ela é tão pálida que parece um cadáver. Você a desenterrou de um cemitério. Provocou o bêbado. Semiramis não gostou do insulto à sua aparência. Naruto subitamente esqueceu sua moral quando alguém zombou da beleza incomparável de sua esposa. Ele também pôde ver que ela estava emitindo intenções assassinas quando seus olhos se arregalaram e se encheram de ódio. E? A moça quer dizer alguma coisa ou é só conversa fiada? Perguntou o bêbado antes de ser perfurado no estômago com uma corrente envenenada e ser jogado contra a parede. Okami! Gritou a mulher que estava com eles. Era meu irmãozinho. Vou te matar, sua vadia. Disse a terceira pessoa, que era um homem grande. No entanto, quando ele tentou desferir o punho, Naruto o bloqueou com facilidade e o jogou contra a parede oposta, quase quebrando seu crânio. A mulher começou a entrar em pânico ao verificar o ferimento de facada do companheiro. Semiramis decidiu torturar a dupla, aproximando-se deles e agachando-se para encará-los na altura dos olhos. Minha pele parece doentia para você? Perguntou Semiramis, já que a mulher estava com muito medo de falar, enquanto o homem sentia muita dor. Semiramis então colocou a mão na própria bochecha. Meu rosto parece anormalmente pálido. Parece doentio. Parece que não vou viver muito tempo neste mundo. Continuou ela, perguntando à mulher em pânico. Naruto olhou para o homem grande para ver se ele não estava gravemente ferido. Pelo menos, não o suficiente para estar em estado crítico. Nem o bêbado, desde que seu ferimento fosse fechado imediatamente. Então, ele decidiu deixar sua rainha se divertir antes de consertar as coisas. Sua companheira não poderia estar mais errada. Pois eu estou muito viva, disse Semiramis antes de aplicar um pequeno sedativo na mulher, preso em uma de suas correntes. Semiramis então encarou Naruto com um sorriso de olhos fechados. Acho que eles aprenderam a lição, disse ela antes de aplicar um antídoto em sua vítima. Naruto suspirou enquanto fechava o ferimento do homem. Minha esposa é assustadora. Nenhum Nara seria capaz de resistir à sua presença e Shiryu Bazama de Suna jamais compreenderia o nível de veneno dela, pensou ele enquanto via o trabalho feito. Além disso, Semiramis foi gentil o suficiente para emprestar anotações e amostras para Tsunade estudar. Isso ajudaria no treinamento de Sakura Haruno. Espero que ela aprenda mais do que apenas uma força aprimorada em comparação com a outra versão de Sakura que ele viu naquela outra dimensão. O verdadeiro truque é encontrar uma maneira de curar ou neutralizar os venenos. Independentemente de que Genkai linhagens, alguém que supere tudo isso tem o direito de ser chamado de médico lendário. Lembrando-se dos motivos pelos quais Semiramis ainda pode ser perigosa, apesar da falta de força física, Naruto continuou seu caminho de volta para casa com sua esposa. Enquanto isso, Saber e Shirou continuaram a seguir a dupla cautelosamente. Receosos de como eles se contiveram ao lidar com o bêbado e seus companheiros. Lembre-se, garoto, nunca deixe um canalha que não aguenta beber zombar da sua mulher. E já que está fazendo isso, não zombe da mulher de outro cara, disse Ban como um aviso. Deveríamos chamar uma ambulância. Saber sugeriu enquanto tentava limitar a quantidade de testemunhas, de acordo com as regras da Guerra do Graal. Ban dispensou o assunto. Não se preocupe, Naruto sabe quando se conter. Esses ferimentos são graves e o pior é o grandalhão ter uma concussão, disse ele, enquanto se afastava com as mãos nos bolsos. Sinceramente, eles provavelmente vão pensar que foi uma ressaca horrível ou algo assim, disse ele. Shirou suspirou enquanto cedeu à lógica, assim como Saber, que não gostou. Por outro lado, ambos normalmente não aprovariam Ban como um de seus companheiros de equipe. Principalmente se o vissem usando a caça à raposa para libertar algum dinheiro das vítimas.
Laboratório de Merlin. Não surpreenderia ninguém que conhecesse Merlin saber que ela continuava tão estudiosa como sempre. A maior maga da Britânia estava trabalhando em seu mais novo objeto de pesquisa. O tesouro sagrado de Escanor, Rita, o machado divino, foi dado a ele pelo rei Bartra, enquanto o monarca fazia o mesmo com seus companheiros pecados. No entanto, o que Merlin não sabia até o retorno de Naruto da linha temporal de sua encarnação atual era que algo impedia a alma de Escanor de passar para a próxima vida. Agora, parecia que sua vida estava ligada a Rita. Isso só fez Merlin se preocupar com o que aconteceu com o pobre homem. Ele ajudou a todos na batalha final contra o Rei Demônio. No entanto, quando chegou a hora de todos serem convocados, Merlin ficou desconfiado ao ver porque Escanor não havia ressuscitado com todos. Inicialmente, todos presumiram que o único humano dos 7 pecados capitais queria apenas descansar, mas não foi o caso. Agora, Merlin espera, pelo menos metafórica e literalmente, salvar a alma de Escanor. Eu poderia tentar o ritual de invocação que Naruto usou para invocar Semiramis. Mas, pensando bem, este mundo teria que registrar Escanor como alguém de sua longa lista de mitos e lendas, disse Merlin enquanto revisava as anotações de Naruto no laboratório. Havia outro risco a ser considerado. Outro problema poderia ser eu invocar um Escanor diferente. Afinal, há outro Merlin e outro Arthur neste mundo. Então, não posso negar ou confirmar que isso funcionará a menos que eu tente o ritual, diz ela, enquanto sua curiosidade e necessidade de descobrir aumentam. No entanto, enquanto Merlin patrulha o laboratório em busca de materiais para usar, ela se surpreende ao encontrar o ator de Pandora batendo a cabeça em uma prateleira. Aconteceu alguma coisa? Merlin perguntou enquanto se aproximava da sósia. Eu falhei, disse a sósia. Fracassou em quê? Merlin perguntou com uma sobrancelha levantada. Naruto-sama me deu um novo tesouro para proteger para ele. Mas eu perdi. Ele escapou do seu confinamento e não consigo encontrá-lo. O ator de Pandora respondeu enquanto continuava a bater a cabeça em decepção. Então continue procurando. Não deve ter ido longe demais. Merlin sugeriu quando o ator de Pandora parou por um momento. Ele então se virou para Merlin e a saudou. Claro que sim. Não posso desistir da tarefa mais importante. Obrigado pelo lembrete, Merlin-sama. Disse ele enquanto começava a marchar para fora. Mas não sem que Merlin ouvisse seu flerte casual. Obrigada, maga sexy e sedutora, murmurou a sósia. De volta para dentro, as coisas não estavam tão caóticas na casa de Shirou. Um exemplo é que Elizabeth ajudou William a dar banho no bebê Shirou e está preparando os dois para dormir. No entanto, não ajudou o fato de Meliodas querer fazer inspeções corporais aleatórias em Elizabeth. O que era uma metáfora para ser apalpada ou espiada aleatoriamente. Além disso, Medea terminou de vestir o pequeno Gil e Arthur com roupas constrangedoras e tirou muitas fotos para seus álbuns de recortes. Albedo também conseguiu que ela criasse algumas roupas para Robin e Aquiles como punição mais irônica. Ainda bem que Medea achou que eles eram bonitos o suficiente para algumas roupas. Embora a bruxa desejasse que eles parecessem um pouco menos rudes. Apesar disso, eles continuaram a sessão de fotos sem perceber que Shirou não estava em casa. Por que eles tiveram que me pegar? Eu deveria ver o que o velho está aprontando, pensou o pequeno Gil, chorando lágrimas de anime, vestido com uma roupa típica de marinheiro para meninas. Espere um momento. Esquecemos do sabre de Shirou. Albedo disse enquanto Medea se emocionava ao lembrar do adorável sabre. É isso mesmo. Onde ela está agora? Perguntou Medea enquanto olhava ao redor. Vou buscá-la. Albedo disse apenas para o pequeno Gil agarrar seu braço. Não, não faça isso. Exclamou o pequeno Gil. Gil, você não fala pela Ria-chan. Albedo disse enquanto arrancava o pequeno Gil. A filha de Semiramis saiu da sala e procurou por saber. Começando pela cozinha, pois presumiu que Shirou tivesse preparado algo para ela. Ah, saber-chan. Cantou Albedo enquanto espreitava atrás do balcão. Saber. Saber. Cadê você?
Medea-chan tem umas roupinhas fofas para uma menininha fofa como você, anunciou ela, apenas para ouvir alguém se arrastando atrás dela. Albedo sorriu ao se lançar em direção ao local onde ouvira um arrastar de pés. Só para ver que não havia ninguém lá. Ela fez beicinho enquanto continuava olhando ao redor, apenas para ouvir mais um arrastar de pés, o que a irritou ainda mais, pois continuava olhando ao redor. Quando Albedo deduziu o momento exato em que sua presa havia sido capturada, ela a derrubou com um grande sorriso no rosto. Só para parecer confusa com quem estava segurando. Quem é você? Como invadiu nossa casa? Perguntou Albedo ao intruso. A pessoa que ela segurou era uma mulher de cabelos escuros, com cabelos rebeldes que cobriam o rosto. O intruso também usava uma estranha roupa preta esfarrapada que parecia danificada. Vendo que Albedo não estava obtendo nenhuma resposta, ela agarrou furiosamente o intruso pelos cabelos para ver seu rosto. Apenas para ficar chocada com o que encontrou. Mamãe? Albedo perguntou. Para confusão e surpresa de Albedo, a intrusa parecia uma versão mais jovem de sua mãe, Semiramis, mas com olhos azuis. No entanto, por um breve segundo, Albedo notou que havia características perturbadoras nela. A intrusa tinha olheiras, se contraía violentamente e parecia desnutrida. Quase como se fosse um animal selvagem. Albire! A garota grita enquanto envolve Albedo com gavinhas negras. Com todos os outros, Medea cantarolava uma musiquinha enquanto examinava sua bolsa cheia de tecidos e roupas. Só para largar tudo ao ouvir um grito vindo da cozinha onde Albedo estava procurando. Albedo-chan? Perguntou Medea enquanto ia procurar sua amiga. Quando os meninos voltaram a vestir suas roupas originais, ouviram o estrondo alto seguido de outro grito. O que foi isso? Robin perguntou. Em outro lugar, trilha sonora original de Overlord, frenesi de sangue. O ator de Pandora atravessou uma parede e parecia muito infeliz. Desequilibrado seria a melhor maneira de explicar as emoções desse sósia enquanto carregava um celular na mão antes de esmagá-lo. Naruto-sama sabe dos meus fracassos, mas minha vergonha não é que ele saiba. Minha vergonha é deixar essa farsa acontecer, disse o ator de Pandora enquanto se contorcia. Espécime. Vou capturar você e te trancar de volta na contenção. Rugiu ele enquanto corria por toda a residência e ia em busca do intruso. Enquanto isso, Zeref estava no topo do prédio principal, pois sentia que todos estavam em casa. Ele sorriu e riu baixinho enquanto pegava seu diário e documentava os eventos do dia. Parece que minha irmã mais velha secreta finalmente decidiu aparecer, disse ele para si mesmo enquanto observava a criação de Naruto se espalhar pelos dias modernos. Pois Nigredo havia sido libertado da contenção. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.